A paz do Senhor Jesus para todos os amigos. Meus irmãos, estamos aqui numa tarde, já no finalzinho de tarde, aqui no meu cantinho de oração. Glória a Deus. Em derredor, tá aí o Max ali, meu companheiro, meu guarda-costas, né? Aleluia, meu companheiro, onde quer que eu vá, ele está atrás. Glória a Deus por isso. E hoje eu queria deixar uma palavra para os amigos aí que está no livro de Lamentações. E diz assim a palavra de Deus: Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 39. E no verso 29 ainda diz assim: põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Glória a Deus. E a gente verifica também que o profeta Jeremias fala que graças às misericórdias de Deus, que essas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse livro de Lamentações, o título do livro, ele aparentemente fala por si, né? O livro de 2 Crônicas, no capítulo 35 e no verso 25, diz lá que foi escrito, né, pelo profeta Lamentações para o rei de Judá. E por isso se crê que esse livro de Lamentações foi escrito por Jeremias. E a gente não tem no livro uma clara menção de quem é o autor, mas tendo em vista a forma como está escrito o livro, tendo em vista alguns indícios, se crê que foi o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias é tido como o profeta chorão. Por quê? Será? Mas a gente entender bem, a gente tem que relembrar o motivo das lamentações de Jeremias. Veja que no contexto do livro, a gente tem o povo de Judá cativo na Babilônia. E o cativeiro foi previsto por Jeremias que duraria 70 anos. Antes mesmo, logicamente, de acontecer a invasão por parte dos babilônios, né, sobre Jerusalém, a destruição do templo. Antes mesmo de tudo isso, Jeremias era um rapaz jovem, já chamado por Deus desde criança, desde jovem, e ele falava acerca da palavra de Deus e o que o povo teria que fazer para poder se livrar desse juízo que Deus estava ali tendo com eles por conta de seus pecados, que eram muitos. E aí o profeta Jeremias falava, mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria dar crédito ao profeta Jeremias. Muitos não o tinham como profeta e debocharam dele, jogaram ele dentro de uma cisterna de lama, fizeram e aconteceram com o pobre do Jeremias. No fim das contas, se cumpriu tudo o que ele estava predizendo. E quando o povo viu o que estava acontecendo, já era tarde. Já era tarde. E tinham Jeremias até como um traidor, porque aparentemente ele estava ali ajudando o povo da Babilônia, segundo eles pensavam. Aleluia. E aí o povo foi levado cativo, como Jeremias previu, e lá, logicamente, eles estavam como escravos. O rei, na época, né, teve os seus olhos furados, seus filhos mortos, sua família. Foi uma coisa terrível que aconteceu. Para vocês terem ideia, o povo era, além, lógico, de trabalhar para sustentar aquele povo, eles tinham até que cantar músicas da terra deles, porque Jerusalém tinha ali uma grande orquestra, né? Músicos de primeira, pessoas que cantavam maravilhosamente. Os babilônios sabiam disso e obrigavam aquele povo a cantar para eles lá no exílio, no local da escravidão, né?
Que situação triste, né? E produziam tudo que produziam, com certeza, pequena parte era para consumo próprio, o resto trabalhavam como escravos, seja dentro, né, do palácio, seja fora do palácio, e não era fácil. Os sábios, aqueles que eram inteligentes, eles foram primeiramente levados para a Babilônia numa primeira leva, de uma tal maneira que eles ajudavam o rei a poder ter noção, conhecimento de coisas que só os cultos tinham, né? E a Babilônia se aproveitava de tudo, não só do trabalho braçal, mas também da parte intelectual. Aí você vai ver o profeta Jeremias, então, lamentando o destino do seu povo, e chorava, se assentava, lembrando até os salmos, como aconteceu esse período de escravidão. Que tristeza você sair da tua terra, sair da tua família e ser levado para um lugar estranho, ver de repente os teus filhos escravizados, ver uma geração inteira escravizada. Foi o que aconteceu na época com o povo de Judá. E mais ainda, viram o templo que parecia intransponível, parecia que nada de mal ia acontecer, porque lá estava a Arca da Aliança, lá estava a presença de Deus, e eles achavam que nada de mal iria acontecer. Por isso que não ouviram o profeta Jeremias, que falava diferente, mas pagaram um alto preço. E assim, o povo, logicamente, assim como deixou escrito Jeremias, eles se lamentavam dos seus destinos, né? Mas se vocês lerem os 5 capítulos de Lamentações, vocês vão verificar que o profeta, ele mostra as condições do povo, o que estava acontecendo de ruim. Olha que coisas terríveis ali foram citadas por Jeremias. Porém, ele também demonstra a confiança em Deus. Aí você vai, mas como pode estar se lamentando e confiando? Aí é que está o quilate do profeta. Muitos não podem, de repente, entender e compreender por que Jeremias estava ali se lamentando. Mas se vocês pegarem o original hebraico, vocês vão ver que ele escreveu 5 capítulos e muitos deles estavam no gênero chamado acróstico, onde ele escrevia um primeiro verso, por exemplo, com uma das 22 letras do hebraico, e o verso seguinte ele escrevia com a letra consecutiva, e assim por diante. Então, muitos dos 5 capítulos foram feitos assim, em 22 versos, de uma tal maneira que aparentemente não estava ali apenas uma lamentação. Mostra que o profeta ali entendia que as coisas estavam sob controle, embora ele estivesse falando acerca dos problemas que estava vivendo o povo. A forma como ele escreveu o livro de Lamentações mostra um autocontrole do profeta. E aí eu deduzo que isto era porque ele estava confiando em Deus. Primeiro, porque tudo o que ele falou aconteceu. E, com certeza, uma das profecias que tinha antes mesmo de acontecer o exílio foi o prazo de 70 anos que eles viveriam em cativeiro. E o profeta Jeremias, com certeza, ele sabia acerca da duração desse cativeiro. E diria eu, hoje nesta época, meus irmãos, que vivemos num cativeiro genérico, geral, e de uma tal maneira que muitas pessoas às vezes estão dentro do palácio e não notam que estão dentro de um cativeiro, não notam que estão escravos, e apenas quando acontecem calamidades, quando acontecem os problemas, é que se deparam com as consequências dos seus erros, das suas decisões, das suas escolhas. E neste verso aí do capítulo 3 e verso 39, a gente verifica que Deus, ele mostra para a gente que se a gente se queixa de algo, que se queixe dos nossos próprios pecados, mas não faz parte da nossa índole. Normalmente nós nos queixamos dos outros, das atitudes dos outros, do que os outros fizeram ou deixaram de fazer,
E às vezes a gente não se examina, não, como diz no verso seguinte aí, no verso 40, a gente não se esquadrinha, não se examina para verificar realmente onde nós erramos, que passo errado que nós demos no passado para estarmos vivendo uma consequência ruim. Uma vez eu estava numa confraternização em meu trabalho e uma jovem, ela chegou a mim perguntando: o senhor é missionário? Me disseram. Aí eu falei: por misericórdia de Deus, sim. Na época eu era missionário, ainda não era pastor. E ela perguntou: Deus é mau? Deus é mau? Não, mas deve ser. Porque a prostituta, a estuprada, muitas pessoas aí que nem são pecadoras, ruins, elas têm filhos e eu não. Por que Deus faz isso comigo? E ali eu fiquei numa saia justa, né, para responder tal coisa, porque nem sempre a gente tem resposta para tudo. O que eu sei é que Deus é bom. O que eu sei é que Deus é justo. O que eu sei é que as suas misericórdias duram para sempre. O que eu sei é que Ele tem compaixão de nossas fraquezas. O que eu sei é que Ele com certeza está vendo tudo que você está fazendo, por tudo que você está passando. E aí eu olhei para aquela jovem e lembrei que muitas coisas acontecem com a gente porque a gente às vezes não deu atenção à voz de Deus que chama, a voz de Deus às vezes bem suave nos nossos ouvidos, que diz: vem para mim, esteja debaixo das minhas asas onde você está seguro, e a gente não ouve. E aí as calamidades, às vezes, os problemas, eles vêm num tamanho que a gente acha que não suporta, mas Deus diz que Ele não dá para a gente problemas tais que a gente não suportaria, porque se vem da parte de Deus, com certeza Ele vai te dar o espírito de fortaleza para você suportar. E aí o que era ruim, o que era terrível para você, vai ser amanhã motivos ou de risos ou de testemunhos da grandeza de Deus e como Deus teve misericórdia e se revelou para você. E assim disse para aquela jovem, é que Deus quer que você se achegue a Ele. E, com certeza, as criancinhas que ela tinha perdido ali ainda no ventre estão lá no céu, porque Deus diz que das crianças é o reino de Deus. Então, Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, o que Ele quer com a gente? Às vezes Ele faz você passar por um deserto, como fez Israel 40 anos passar por um deserto. Quando a gente lê a palavra, a gente verifica que o caminho para chegar à terra prometida podia ser mais curtinho, ali beirando o mar, mais fresquinho, onde tinha peixes ali, talvez para o povo pescar. Todavia, tinha ali os filisteus também, um povo que era inimigo de Israel. Deus podia acabar com os filisteus todinho? Podia. Mas Deus, Ele fez com que aquele povo vagasse no deserto durante 40 anos. Mas durante 40 anos, nada faltou para aquele povo. Comeram maná, comeram codornizes, Deus fez brotar a água da rocha, a nuvem, durante o dia, no sol escaldante do deserto, fazia, creio eu, sombra para aquele povo todo. Aí durante a noite aquela coluna de fogo, aleluia, provavelmente aquecendo durante o frio intenso do deserto. E, de qualquer jeito, Deus guiava aquele povo, seja durante o dia, seja durante a noite. Quando esta nuvem ou a coluna de fogo se movimentava, era para o povo também se movimentar. Quando parava, era para o povo parar e acampar. E assim, Deus, Ele revelava-se àquele povo o tempo todo, mas isso não impediu daquele povo ficar se lamentando. Alguns até diziam: é só maná, vamos comer maná o tempo todo, não tem uma cebola? Será que não tem algo, uma carne, algo diferente? E eles lamentavam-se de tudo e não enxergavam que durante aquelas 10 pragas que Deus mandou no Egito, as providências de Deus guardando de todas as pragas, enquanto o povo do Egito, que estava ali, a pessoa de Faraó, de todo aquele povo sofria com as pragas, o povo de Israel, ou os hebreus, eles ficavam em perfeita paz e harmonia. Então, meus irmãos e meus amigos, o livro de Lamentações mostra para a gente o quão terrível foi para aquele povo as consequências de seus erros.
E não por isso, Deus dantes, ele mandou os profetas, não só Jeremias, mas a gente tem Amós, teve outros que foram levantados para mostrar para aquele povo a direção que eles tinham que seguir. Você que está me ouvindo neste momento, com certeza você tem, primeiro, a palavra de Deus disponível. Diz que a Bíblia, ela é o best-seller, o livro mais lido, o livro mais vendido todos os anos. E, com certeza, em qualquer lugar você encontra a palavra de Deus disponível para você meditar. E pessoas também disponíveis para te explicar passagens que às vezes você não entende. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos nos voltar para Deus. E é isso que o profeta, ele ali nas linhas dos versos do capítulo 3, ele mostra para a gente, Deus tem suas misericórdias. E graças a isso que aquele povo não sucumbiu no total. E as misericórdias de Deus não têm fim, diz o profeta lá no versículo 29. Mas e aí? Por que se trata exatamente essas misericórdias? Eu julgo como um favor, uma compaixão da parte de Deus para conosco. Nós, na verdade, não merecemos nada. Mas ele disse para Moisés, Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Então, se você é alvo da misericórdia de Deus, e se você está vivo, se você está falando, se você tem o que comer, tem o que vestir, disse ainda o apóstolo Paulo, né? Dê-se por satisfeito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós, meus irmãos, nos damos por satisfeito por tantas coisas, às vezes, que a gente recebe e a gente perde no futuro, e a gente não dá, de repente, valor às coisas óbvias que estão debaixo dos nossos narizes. Certa feita, um amigo meu que hoje é pastor, ele me convidou para orar lá num hospital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Era um senhor de idade, já pastor, ele estava ali já há algumas semanas, e o médico só estava querendo que ele fizesse uma coisinha para ele poder ser liberado. E lembro eu, e não esqueço isso mais nunca, né? Porque para mim foi meio vexatório. Aquele homem se ajoelhou comigo, e eu me ajoelhei com ele, porque ele pediu para eu orar. E durante a oração, de repente ele levantou os olhos para mim e disse, pastor, aconteceu um milagre. Que milagre que seria este? E aí, aquele pastor disse, olha para o chão. Aí eu olhei para o chão, tinha uma poça de urina muito grande. E aí eu não estava entendendo nada. Aí ele explicou que para ele dar alta, ele precisava fazer xixi. E eu cheguei dizendo, Jesus vai te dar alta daqui a pouquinho. E aí eu fiquei ao mesmo tempo pasmo e maravilhado, né? E sem graça também pela situação. Mas o que eu guardei foi o seguinte, ele só precisava fazer xixi. Aí você faz xixi naturalmente, não tem pedra nos rins, não tem nenhuma dor, não tem nada, e você não glorifica a Deus pela saúde que Deus te dá. E aí, coisas pequenas, né, que é permitido a gente no dia a dia, a gente ter no natural, sem nenhum problema, mas que aos olhos da gente não se enaltece, não se exalta, porque parece coisas mínimas, mas que na hora do sufoco a gente tem até falta. Então vejam, às vezes você tem muito a agradecer a Deus. Talvez por conta disto, você possa entender as palavras do apóstolo, como diz que se você tem com que vestir, tem o que comer, dê-se por satisfeito. Será que você se dá por satisfeito mesmo? Ou você está reclamando, se lamentando por não ter uma casa ampla, gigantesca, uma piscina, um carrão? Você reclama do estado do teu carro atual, você reclama de tudo, das paredes, você reclama de tudo, de tudo. Será que a gente não pode agradecer a Deus por estarmos ouvindo, por estarmos vendo, por termos paladar, olfato, por sentir? Sentir. Tem muita gente que às vezes não sente nem alfinetada em sua pele, por causa, por exemplo, de uma lepra, de uma hanseníase. Embora a gente saiba que Deus cura de tudo, mas na hora que a gente tem e não sente é que a gente dá falta. Agradeça a Deus, seja grato. Jeremias, nessa passagem
de Lamentações, ele revela o ser humano que sente por causa do sofrimento do seu povo, que sente a angústia de estar vivendo tempos dificílimos, mas ao mesmo tempo ele mostra a sua confiança em Deus, porque verdadeiramente Deus falava com ele, Deus mostrava para ele coisas que não mostrava para todo mundo. Mas isso não impediu o profeta de chorar e ter a alcunha de profeta chorão até hoje. Isso não impediu ele de estar ali lamentando a sua condição precária, a condição do seu povo. Mas ele entendia que aquilo ali tinha motivação, tinha um porquê. Então, meus irmãos, se você está padecendo algo e não entende por que está padecendo, entenda. Por vezes a gente não compreende por que está acontecendo aquilo. Eu relato, por exemplo, do livro de Jó. Jó era tido como um homem justo, temente a Deus. No entanto, Deus permitiu que o diabo tocasse na sua riqueza, tocasse até na vida de seus filhos, tocasse na sua saúde. Jó ali, nas suas meditações, ele não compreendia por que estava acontecendo aquilo com ele, até que a gente enxerga ali no capítulo 42, Jó entendendo que estava faltando um algo para ele, um algo que ele não poderia entender se não estivesse sofrendo o que sofreu. E ali, antes mesmo de receber as bênçãos, né, as riquezas que ele tinha em dobro, a sua saúde, ele podia dizer que meu Redentor vive e compreendeu melhor que ele é pequeno diante de Deus, que ele é uma gota no oceano. E ele, compreendendo isto, ele simplesmente adorou a Deus. E, aliás, ele adorou desde quando começaram os seus problemas. Mas ele não entendia por que as calamidades estavam acontecendo com ele. Até que Deus teve um quê com ele, explicando muitas coisas. E Jó, então, ele teve motivação para ter fé, continuar na sua fé e até mesmo orar por seus amigos que estavam ali acusando ele de ter pecado. Nem sempre aos nossos olhos saltam os nossos erros, mostram de repente o que a gente verdadeiramente tem no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Você pensa às vezes que está tudo bem, que você está certinho, que a tua conduta, o teu falar, o teu agir está correto, mas Deus esquadrinha os corações. E diz a palavra que ele é o único, o Espírito de Deus é o único que esquadrinha corações. Então, esquadrinhando o teu coração, Deus sabe exatamente diferenciar o que acontece com o teu coração, teus sentimentos e a verdade dos teus pensamentos. Ele sabe discernir uma coisa e outra. Está lá em Romanos, né? Romanos 12, a gente vê muitas coisas que o apóstolo Paulo revela. E, em especial, a gente verifica no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, Deus falando que ele faz separação entre uma coisa e outra. E a palavra de Deus nos revela, então, quem somos. Que quão, às vezes, errados, quão enganados nós estamos em relação ao que a gente vê, porque vemos, mas às vezes a gente não compreende o que a gente vê. E a gente entende da maneira da gente. A gente ouve. E a gente também entende o que a gente está ouvindo da nossa maneira. Por isso que precisamos buscar a Deus. Ele esquadrinha os corações. Ele vai dar a você melhor entendimento das circunstâncias da tua vida. E o melhor é que Deus levanta pessoas, levanta os profetas para te revelar aquilo que você não compreende, que é principalmente o que é por vir, o teu futuro. Deus fez isso com o povo de Judá. Deus mandou os profetas para revelar para eles o que eles tinham que fazer para se livrar dessa ira vindoura. Mas eles não deram ouvidos. O profeta Jeremias, então, ele mostrava de uma maneira equilibrada, controlada,
que embora tenha tido as limitações, mas ele tinha motivo de sobra para ainda crer em Deus. E o povo ainda tinha um futuro como povo. E lá na Babilônia, a gente vê exemplos maravilhosos de jovens, de homens de Deus em todas as fases da vida, seja na meia-idade, seja na fase mais idosa, de temor, de fé. E isso está ali contemplado na palavra de Deus, para a gente poder compreender como a gente se deve conduzir em qualquer fase da nossa vida. Está ali o jovem Jeremias falando. O pessoal não quis dar ouvidos a ele, talvez porque ele fosse jovem. Mas notem que depois da morte de Salomão, os filhos dele, ao invés de dar ouvido aos anciãos, deram ouvido aos amiguinhos jovens, que verdadeiramente não estavam ali dando uma direção boa, mas era uma direção que agradava aos ouvidos dos filhos de Salomão. Deu ruim. Todo reino caiu por terra e se dividiu. As 12 tribos se dividiram. E a gente teve a partir daí o reino do norte e o reino do sul. E assim a gente vê o término de uma geração inteira, aí nessa fase em que Jeremias se encontrava profetizando, o reino de Judá, tendo sua decadência total no cativeiro da Babilônia. Já era tarde, mas eles estavam ali, mas ainda havia uma chance. Por isso que o profeta diz lá no verso 29, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. E no capítulo 12, aleluia, aliás, 1 Coríntios 13, no finalzinho, o apóstolo Paulo diz que não pode faltar amor, fé e esperança. Seja qual for o problema que você está vivendo, não perca a fé, não perca a esperança. Há um Deus no céu que tudo vê. Há um Deus no céu que é misericordioso, diz a palavra, e Deus não mente, que as misericórdias dele duram para sempre. Duram para sempre. Duram para sempre. Vamos tomar posse no nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração, que Jesus abençoe tua vida, tua casa, onde quer que você esteja neste momento, creia somente no nome de Jesus. E lembre-se, às vezes você tem que lembrar que em pequenas coisas que você vive, que você está aí recebendo, você tem que dar graças a Deus. Porque muitos, às vezes, gostariam de ter o que você tem, viver a vida que você tem, ter o que você tem, e teus sofrimentos em prol, olhando, aliás, em derredor, às vezes não é tanto quanto o de muitos que estão ao teu derredor. Então, no nome de Jesus, vamos orar para que Deus faça crescer em nós cada vez mais a fé, a esperança e, logicamente, o amor que não pode se findar. Soberano Deus, amado Senhor, Deus de poder e glória, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, ó meu Senhor, agradecendo por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de podermos estar meditando na Tua palavra. O Teu filho e Tua filha que neste momento, ó meu Senhor, está aqui comigo, ouvindo e meditando também na Tua palavra e orando comigo. Meu Senhor, o Senhor conhece, ó meu Senhor, cada problema, ó meu Jesus Cristo, do Teu filho e da Tua filha, as suas necessidades, porque diz Tua palavra que antes mesmo que peçamos, o Senhor já sabe de tudo que precisamos. Deus de poder e glória, meu Senhor, contemplamos, meu Deus amado, a Tua criação. Contemplamos, meu Deus amado, ó meu Senhor, a Tua presença através dos céus de glória que servem como um abrigo para nós. Aleluia. Contemplamos, meu Deus amado, o solo, ó meu Senhor, que plantamos, ó meu Jesus Cristo, contemplamos, meu Deus amado, tudo que o Senhor nos fornece para podermos, meu Senhor, sobrevivermos. E aí está o ar que respiramos, e aí está, meu Senhor, ó meu Jesus Cristo, tudo que o Senhor nos concedeu para que a gente seja grato a Ti e compreendamos que há
um ser, um alguém que nos ama, um alguém que nos quer bem. Meu Senhor, eu sei, meu Senhor, que o Senhor tem compaixão de nós diante das nossas fraquezas, diante das nossas necessidades, diante do nosso choro. Assim como o profeta Jeremias, ele chorava e lamentava por conta do sofrimento do seu povo. Ó meu Jesus Cristo, contempla agora, meu Deus amado, o coração do teu filho e da tua filha. Ó meu Senhor, que tem algo que ele quer de ti. Ó Senhor, algo que ele precisa de ti. Visita, meu Deus amado, a saúde, ó meu Deus, do teu filho e da tua filha. Visita a saúde dos seus entes queridos, meu Senhor, e onde quer que estejam, meu Deus amado, de norte a sul deste Brasil, ou até mesmo, meu Deus amado, fora, meu Deus amado, do nosso Brasil, onde quer que esteja, meu Deus amado, esta pessoa, neste momento com fé orando, que o Senhor venha derramar, meu Deus, o teu bálsamo de poder, e venha abençoar poderosamente, meu Jesus Cristo, ó meu Senhor, dando condições para o teu filho e tua filha testemunhar, meu Deus amado, do milagre, testemunhar, meu Senhor, ó meu Jesus Cristo, do teu mover e do teu operar. Ajuda, meu Senhor, opera a tua graça poderosa. Eu clamo, meu Deus, que o Senhor abençoe a família do teu filho e tua filha. Eu clamo, meu Senhor, que o Senhor venha, meu Deus amado, sobre a vizinhança também, meu Jesus Cristo, dos teus filhos, os vizinhos, ó meu Jesus Cristo, os amigos, todos que precisarem do teu toque, meu Senhor, mediante a fé nos nossos corações, que venhamos, meu Deus amado, a ver a tua glória, meu Senhor, manifesta na cura, manifesta, meu Deus amado, na palavra de esperança, na tua graça poderosa. E eu clamo, Senhor, no teu nome, Jesus, que o Senhor abençoe, ó meu Jesus Cristo, teu filho e tua filha neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Cresce somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe tua vida. E se Deus quiser, outra hora a gente vai estar aí com a palavra também para edificação da tua vida e da minha vida. No nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe.